No vídeo de hoje eu vou falar para você e te guiar como apenas uma ferramenta sobre o caminho da verdade. Existe o caminho estreito, que é o caminho da verdade, e ele é estreito porque ele é verdadeiro. Durante esse caminho a gente tem pedras e a gente tropeça, mas esse caminho ele leva para uma montanha. E nessa montanha leva para a eternidade. Leva para o caminho da verdade, o caminho que nos preenche a nossa alma, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu, nós. E existe o caminho largo. Esse caminho largo, ele é um caminho fácil. Ele é um caminho que pode te leva a acreditar que os seus desejos, que o agora, e você realizar todos os seus desejos, e que festas, que bebidas, que dinheiro, que ostentação, que todas as coisas materiais, carnais, é o melhor para você. Então você é guiada inconscientemente por esses desejos, os seus desejos. Pornografia, ter várias relações com várias pessoas. Parece bem óbvio, né? Todo mundo sabe isso. Isso é bem falado sobre o caminho que a pornografia, os vícios e o caminho da verdade, que é um caminho da honestidade, que é o caminho que Cristo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje eu quero falar algo menos óbvio. Sobre pornografia, sobre isso, que leva ao caminho largo e a gente se desvia e parece ser fácil, o caminho largo parece até inconsciente, parece ser bonito, mas no final, te afastando da sua essência e de você e da sua alma. Eu estou te falando coisas um pouco menos óbvias, porque o caminho estreito da verdade, caminho bom, caminho que nos preenche, que tira a nossa carência. Então eu mesmo fui uma pessoa que sempre tive muita carência emocional. No meu início de depressão, que meio perdida, eu me questionando o que eu quero ser da minha vida, qual é o sentido da vida, o que eu tô fazendo aqui. Ai, será que esse caminho de apenas fazer qualquer faculdade, fazer coisa que não faz sentido pra mim e seguir reto e trabalhar, descansar, é apenas isso a vida? Então eu me questionei em relação a isso, eu entrei numa crise, um início de depressão, que tem muito a ver com a minha história, com a minha constelação familiar, com a minha família, e eu vi várias partes minhas que precisam ser trabalhadas, o perdão que eu precisava dar pros meus pais, a honra que eu precisava, e ainda estou buscando cada vez mais dar para eles e melhorar essa parte em mim. As partes do meu passado que precisavam ser vistas e cicatrizadas, e foi muito bom. O autoconhecimento, ele traz o questionamento. É realmente a coragem de você olhar para dentro. Então faz parte desse caminho estreito. Só que só o autoconhecimento, ele não nos preenche. É por isso que a busca do caminho estreito, ele exige a espiritualidade. O conhecimento, ele trabalha o nosso emocional, as partes nossas que precisam ser trabalhadas. E o espiritual, ele trabalha a parte da nossa alma, a parte da nossa essência eterna. Então as duas coisas estão interligadas. Durante o tempo eu pensei que era só o autoconhecimento, existia outro caminho, existia reencarnação, nova era, que é uma coisa que alguns do autoconhecimento não acreditam. Eu acreditei em tudo isso. Eu busquei outros caminhos, não me preencheu. O que me preencheu foi o caminho estreito da verdade. Foi quando eu verdadeiramente comecei a questionar para Deus. Por que sobre isso da palavra, por que aquilo, por que não pode ver tal música, por que tal coisa, por que isso, por que aquilo. E ele começou a me responder de várias formas. Ele me respondeu através da neurociência, da psicologia, até me responder de forma mais profunda. Então, ele começou a falar comigo através da palavra, quando ele começou a falar comigo, e esse preenchimento, essa carência que não saía, e são partes minhas que eu não conseguia ver, ele me preencheu. Eu conheci e na verdade venho conhecendo
sobre o amor, o que é o amor, e sobre esse caminho estreito. Hoje eu quero falar um pouco menos óbvio. Então, falar as coisas que estão disfarçadas, sabe? Que a gente não tá vendo, sobre como seguir esse caminho da verdade, que é muito bom. O primeiro ponto é vontades que parecem bonitas, mas é fruto de carência. Então, você é uma pessoa que quer muito, quer que o outro busca dar muito afeto pro outro. Então, você dá muito afeto, você dá muito amor, você dá muito tudo, sem a reciprocidade da outra pessoa. Isso é um fruto de auto-engano. Como quando você coloca a outra pessoa como... Quando eu tiver esse relacionamento, eu vou ser completa, eu vou ser feliz. Sendo que quem te completa é Deus, é Jesus. Não é um relacionamento. Na verdade, o relacionamento ele tem que ser uma potência da sua vibração, do que você já é em Cristo. E em Cristo não existe carência. Não fica mendigando a atenção do outro. Não, eu mandei essa mensagem para essa pessoa, tudo. Não, só pra ver como foi o nosso encontro, tudo. E você tá vendo que o outro não tá respondendo, tá te dando muita atenção e você insiste. Isso é um fruto disfarçado, mas é carência. É um engano. Esse preenchimento, esse vazio que você sente, ele está em Cristo. Ele não está na outra pessoa. Na verdade, a outra pessoa que você busca, ele tem que ser uma potencialização do que você já é em Cristo. Então, vocês dois têm que ser uma potência nesse mundo. Então, a gente entra num relacionamento querendo ser amor para outra pessoa. A gente não fica mendigando e querendo amor e exigindo do outro o tempo todo. Na verdade, a gente faz a nossa parte, a gente faz o nosso papel. Se você é homem, você faz o seu papel de provedor e protetor. Se você é mulher, você faz o seu papel de nutrir, de embelezar o lar e tantos outros pontos. Está cheio de amor. Quando a gente conhece Cristo e a palavra e tem um momento de oração, palavra, convicção da verdade, sempre buscando, louvando, se quebrantando nos pés de Jesus, não existe carência emocional. Então a gente é tão cheia e tão preenchida que a gente vai estar sempre colocando e transbordando isso para outras pessoas. Querendo falar de Cristo, querendo falar da verdade e fazendo o nosso papel com amor. Cuidando do lar com amor, falando com palavras de amor. Porque isso vai além da outra pessoa. Isso vai em querer e buscar agradar o Pai. Deus. Ponto, engano. Aquela sensação de eu estou bem quando na verdade está afastada da luz e da verdade. Eu não estou falando quando você está afastado da igreja. Porque a igreja, na verdade, é só um monte de tijolo. A igreja somos nós. Antigamente as pessoas se reuniam em templos, em casas, na verdade. E aquilo era uma igreja. A união de várias pessoas buscando intimidade com o Pai, espiritualidade na atmosfera da mesma coisa. De Deus, de Cristo. A igreja é um conjunto de pessoas buscando e realmente se quebrantando aos pés de Cristo, dessa união. Então, é a comunhão de irmãos, enfim. Isso é a igreja, não é um monte de tijolo. E você pode buscar Cristo através de... Claro, a igreja é muito importante se você frequenta, mas você ter uma ambiência e pessoas ao lado falando de Cristo, amizades, pessoas em volta e participando de retiros, te fortalece. Essa ambiência é ao redor de você. Mesmo que você não esteja, como por enquanto eu não estou, em uma atmosfera mais elevada, busque Cristo e no momento certo a ambiência e as pessoas vão fluir na sua vida. Ok? A gente vai trazer outros pontos. Vão fluir na sua vida. Da verdade que a gente fala, é que existe o tempo de silêncio e questionamento. Ó, o som. É normal a gente acordar e já colocar uma música ou já sair correndo de casa, só que isso te leva à desconexão espiritual, à desconexão e à essência de você mesmo. Porque é necessário o silêncio e a pausa, até para você se conectar e conhecer de forma mais sutil
Cristo. Porque, na verdade, a gente pode sim viver grandes experiências com Cristo. Milagres e coisas sobrenaturais é possível. Isso não acontece tanto porque hoje em dia as pessoas não acreditam nisso. Elas não têm fé, elas duvidam. Cristo e a essência de Cristo, ela aparece muito mais na essência, o sutil. E para você conhecer o sutil e fixar nos olhos de Cristo nesse caminho, você precisa do silêncio. Por isso que eu tô fazendo meditação, e depois que você ver esse vídeo, tô soltando meditações, que é importante você estar seguindo esse canal, para vocês ouvir de manhã ou à noite. É bom, se você conseguir estar ouvindo dos dois de horário, meditação, 5, 10 minutos, para você se respirar e se conectar com você mesmo, se conectar com a sua essência, o alto. Então ter aquele momento durante o dia de pausa, de oração. Você acorda, um pouco mais cedo, coloca uma meditação, tem esse momento só de você e Cristo, de oração. Nem se for começar por 5, 10 minutos. Mas tem esse momento, sabe, de conexão, fazer as coisas com calma, ir pro ponto sem ser correndo. De oração, de conexão, colocando uma meditação. Ou só você e Cristo e orar. Respirar, agradecer por mais um dia, pedir que Ele direcione, guie seus olhos, guie seus pensamentos, guie as suas palavras durante esse dia. Proteção espiritual, momentos até à noite, no dia, principalmente no dia da sua folga que você tá mais livre, de silêncio, de contemplação. Você indo para uma praça e pegando um momento para contemplar uma árvore, ou no seu trabalho também. E no meu trabalho eu sempre tenho o hábito de contemplar o céu. E o céu, ele me traz muitas reflexões, tudo. Que contemplar um pouco a criação de Deus. Ele me traz muitas reflexões. Então esse momento de contemplação do céu, das estrelas, eu lembro que quando eu era mais pequena eu fazia muito. Essa contemplação das estrelas, a gente conta as estrelas. Aí a gente fica vendo o formato das estrelas. E o que essa estrela se parece com essa? A gente fica criando o formato. A gente faz isso quando a gente é criança e a gente tem mais tempo. Eu fazia isso muito da laje da minha casa, né? As estrelas, assim, e ver o que elas se parecem. E ficar apenas sentada, deitada lá, olhando as estrelas e admirando a lua durante um momento. E às vezes também... Quando passava, sabe, uma estrela cadente, fazia o pedido dessa estrela cadente. Vocês já fizeram isso? Então, esse é o momento de contemplação. Você contemplar a lua, as estrelas do céu, a árvore, e não pensar em nada, só contempla. Não coloque objetivo. Também a gente tem muito esse hábito de ficar colocando pejorativo, né? Esses palavras, isso é bom, isso é ruim, então o dia tá frio, então isso é bom, o dia tá calor, isso é ruim, o dia tá frio, isso é ruim, o dia tá calor, isso é bom. Vamos começar apenas a apreciar e contemplar o que é. Esse é o caminho do silêncio, que é o caminho de percurso, é o caminho. Vai ter pedras, porque o caminho é estreito, então você vai se desvincular. Então você vai ter dias que até que você vai seguir o seu piloto automático. Então vai ter dia que você não vai buscar, você não vai ler a palavra, você não vai orar, o dia vai ser corrido, ou muitas vezes você vai esquecer, você vai se distrair, você vai ficar no celular. Então isso é o tropeço em pedras. Mas é importante que, se um dia ou outro você faça isso, ou você perceber durante o seu dia que você ainda não buscou Cristo, a palavra, a essência, a sua espiritualidade, que você volte para a essência. Quanto mais tempo você fica longe da essência da palavra, de se alimentar espiritualmente através da Bíblia, além da palavra, através de oração, louvores, pregações, ambiências, enfim, você vai se afastando disso, você vai querendo olhar para trás. Você buscou a verdade da espiritualidade, esse preenchimento interno. Então você tá aqui, ó. Tá vendo? Tá amarelo, é o caminho da luz. O caminho estreito, tem os pedrinhos aqui. E você começa aqui, aí quando você vai começando a se desviar, você tá aqui. Aí você vai pra cá, aí vai um pouquinho, pra cá, ó, tá na luz aí, pra cá. Aí, eita, desviou da luz, eita, ó.
Ó, tá longe da montanha também, da verdade, ó. Leva a Cristo, ó. Ó. Aí a gente vai pro caminho largo. Por quê? Muito tempo afastada, muita distração interna. Então você se distrai por muitas vezes a sua... para as coisas externas, a ambiência, o som. Muito tempo sem buscar a palavra, sem buscar a Deus. E quando você vai se desviando, então você tá aqui. Você tá aqui, aí você vai pra cá. Como acontece de você começar a ir pra cá? Tempo, você começa a gastar aqui o reloginho. Tempo, o tempo é precioso, então você começa a gastar o seu tempo com distrações, com o celular, músicas que não te elevam, na verdade te desconectam. Enfim, aqui ó, gasta muito tempo. Programações, mais o celular, né? Celular, enfim. Distrações. Muito tempo assistindo coisas que não te elevam, entendeu? Muito perdendo tempo, perdendo tempo. Você vai pra cá. Quando você começa, você vai pra cá. Então, você tá bom, você tá elevada. Aí você começa, as suas músicas mudaram também. Que a música, pra gente pra esse caminho aqui, também as músicas levam muito. Ó, olha o tanto de pessoa que tem aqui, ó. Se divertindo, com bebida, aproximação, distração. E pra gente se desviar desse caminho pra esse, ó, é aos poucos. Então é o tempo que você perde, as músicas que você escuta, muitas vezes música relacionada à traição, à bebedeira, colocando, senta ali, senta aqui, coloca a mulher com um pejorativo totalmente sexual, senta pra várias, vem sentar aqui que depois depois vem a próxima que você tá acima. Música relacionada traição, música de escassez que você vai alimentando também, entendeu? Uma das formas que você está se descolando desse caminho estreito é que você vai começando a acreditar no que a cultura e o mundo fala pra você, além do que Cristo, mais do que Cristo fala pra você. Um exemplo, você começa a acreditar que filho é muito difícil. Hoje em dia o mundo tá muito difícil pra ter filho, sabe? Tá muito difícil, não dá pra ter filho não, mas não, muito difícil. Ou você começa a acreditar que, meu corpo, minhas regras, não, esse negócio não, vou mostrar, porque eu treino, eu malho muito, então eu vou mostrar o meu corpo. Eu já fui assim, tá? Então, eu não tô criticando vocês, né? Na verdade, eu já tava aqui, ainda bem que eu fui pra cá, caminho da luz. Então eu também acredito, não. Se sentir sensual, entendeu? Meu corpo vem as regras sociais, se mostrar, sensualidade. Também já estive aí. Então, aos pouquinhos que você vai se desvinculando e você vai começando a acreditar no que não é de Deus. Se você não quer ter filho, tudo bem, mas por motivo que você não quer ter filho. A maioria dos motivos das pessoas não ter filho, quando é difícil, tudo. Se for um motivo genuíno, não, eu quero ajudar uma caridade, eu quero tempo pra falar a palavra, eu quero tempo pra pegar um evangelho no mundo, eu quero tempo pra uma coisa genuína, pra me dedicar à caridade 100%, mas a maioria não é. A maioria, as pessoas, elas preferem ficar perdendo tempo com futilidade, com distrações, e não a responsabilidade de outro ser, criar um ser de luz, um ser que vai ser a diferença nessa terra, e dá muito trabalho. Isso é um grande ponto que você está desconectando do que é Deus, porque Deus é a favor da família, Deus é a favor dessa união, Deus é a favor totalmente da família. É bom formar uma família, isso é muito bom. Eu não vejo a hora de formar minha família. Tentar acreditar no que as músicas falam pra você. Algo em você que precisa ser levado para o mundo. E ver nesse piloto automático sem propósito, ele tá te levando pra um caminho que muitas vezes não é bom. Porque a gente tá aqui pra fazer a diferença, pra ajudar as pessoas, pra servir. Independente da profissão que você escolha. Ó, distração. Eu coloquei a televisãozinha. Aqui, ó, soberba. Eu coloquei um cara com dinheiro, com ostentação, sendo que não é isso, tá? Você tá aqui pra agregar valor às pessoas, não pra ficar ostentando a sua vida. Não tem problema você mostrar suas viagens, tudo, mas tudo tem um limite, né, gente? Vamos mostrar mais a essência, Cristo,
servidão, boas ações, o que você agrega no mundo. E como ele te levar para o caminho da verdade, não me desviar. Eu coloquei aqui também, ó. Fé com governo e ação. Meu desenho? Ela cria raízes profundas. Raízes profundas cria árvores eternas, que te levam cada vez mais de frutos para a eternidade. Apesar que nada do que a gente fazer vai ser bom o suficiente para garantir a nossa eternidade, porque isso é graça a Cristo. Só que quem ama Cristo vai, e quem conhece Cristo, conhece os olhos, conhece o toque do Pai de Cristo, ela não vai querer continuar na vida que tinha. De mulheres, de soberba, de ostentação, de distração. E quando tiver na distração, ela vai estar sempre mantendo o foco, voltando para a essência de Cristo. Então vai querer ser o que era antes, não querer usar as mesmas roupas, se vestir do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, frequentar os mesmos lugares. Porque você é uma nova pessoa em Cristo. E Cristo tendo nos mostrado a eternidade, nos dado, existe um caminho a ser seguido. Ele precisa te conhecer quando chegar lá, porque você precisa conhecer Cristo. Conheça os olhos, conhecer, se mantenha focado em olhando para Cristo, em conhecer o toque de Cristo, olhar para Cristo, não se desvincular, olhar para trás. Tem uma passagem em Gênesis que fala sobre, eu acho que a mulher de Ló, se não me engano, ela olhou para trás, a antiga vida dela, e ela se transformou em sal, em uma pedra assim, de sal. E ela começou a olhar pro passado dela, o que ela tinha, o que ela era, a querer voltar o que ela era, o que ela tinha. Deixa eu voltar aqui pro cabelo fácil. Ela virou uma estátua de sal. Hoje em dia isso não acontece, né, gente? Você tem muita estátua de sal por aí. Isso é um exemplo, na verdade, de voltar para os nossos velhos hábitos. Porque a palavra fala aqui. Pedro, se eu não me engano, fala aqui. O que conhece a verdade, Cristo, experimenta esse preenchimento, essa verdade, as experiências com Cristo. Se você voltar para quem você era antes, de tudo que você fazia, de tudo que você era melhor que você nunca tivesse conhecido a Cristo. Que é como se você estivesse voltando pro esterco, pra bosta, pra merda. Que é, nossa, mas é o caminho fácil lá. Você tá voltando pra tudo isso. Você conhece a verdade, você tem convicção, você teve experiência, você teve milagres, você teve esse preenchimento, você quer voltar pro caminho da inconsciência, fazendo as mesmas coisas, sendo a mesma coisa, vivendo de forma totalmente consciente, distraída, fazendo as mesmas coisas, os mesmos velhos hábitos, as mesmas amizades, tudo. É como se você estivesse voltando pra merda de novo. Porque o caminho, apesar de um caminho estreito, o caminho que te leva é a eternidade aqui. Ó, ele subindo, indo pra eternidade. Que ele não se desviou, ele não voltou, ó, pro caminho da mentira. Ele continua reto. Começou agregando valor, gerando frutos, ó. E ele tá direto, ó, a eternidade aqui, como tá perto. Se você não conhece esse caminho da verdade e como ferramenta de Cristo, para te falar. Precisa olhar para os olhos de Cristo, entregar suas frustrações, entregar o seu desânimo, entregar tudo que está no coração, falar tudo, entregar suas dúvidas do que você tem, de tudo, para Cristo, entregar os seus medos, os seus anseios, entregar, se humilhar, se quebrantar na presença de Cristo, no seu quarto, independente de onde for. Porque você fazendo isso com o coração quebrantado, puro, verdadeiramente, querendo conhecer esse caminho da verdade, ele vai se apresentar. E você vai começar a conhecer os olhos de Cristo, o toque de Cristo, a sensação de Cristo. E você vai começar a conhecer mais o sutil. Quando você se quebranta no seu quarto em silêncio. Busque mais o silêncio. Ficar mais tempo com Deus.
Busque mais a contemplação. E se você fazer isso, com a essência da palavra, um olhar e uma vontade verdadeira de conhecer Ele, Ele vai se revelar. Os olhos, o toque, e você nunca mais será a mesma. Você será transformada para melhor. Cristo, Ele está esperando você. Ele quer te tocar, Ele quer te ver verdadeiramente quebrantada como filha. Ele quer te conhecer. E você só precisa entregar tudo a Ele. Fica a reflexão. Até o próximo vídeo.